Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe imensamente você, sua casa, sua família, com muito favor, com uma imensa provisão de graça. Que venha sobre você uma imensa provisão de favor. Em nome de Jesus, que você desfrute das novidades da terra, das dádivas do Senhor, que cheguem aí muitos presentes para você e os seus. Que seja uma segunda incrível, feliz segunda-feira para você. E tudo que você fizer, que flua, que você veja fluidez e favor em tudo. Em nome de Jesus. Confie em Deus. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Eu velo, eu vigio a minha palavra para a cumprir. Gente, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor te prometeu, fez promessas, você tem guardado essas promessas no fundo do seu coração. O Senhor está vigiando para que tudo aconteça. Apenas se levante com fé e creia. O que você tem que fazer? Crer. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu estou vigiando para que tudo aconteça. O Senhor prometeu, Ele está vigiando. Você recebeu uma palavra de Deus? Ele está dizendo: eu vou materializá-la na sua vida. Simplesmente espere e confia. Continue firme. Resista corajosamente. Combata o mal no início. O diabo tem lançado dardos, sentimentos, pensamentos que têm gerado sentimentos horríveis. Não se entregue a eles, mas se levanta. Não seja passivo diante da vida, não seja passivo diante dos desafios, não seja passivo diante da promessa. Eu amo estudar a lei da primeira menção. E a primeira vez que a palavra glória aparece na palavra de Deus é se referindo à vida financeira. A crescimento. A primeira vez que você vê a palavra surgir é, Deus disse, Deus viu. Foi para colocar ordem, para mudar e para criar, porque a palavra de Deus é criativa. Você usa a palavra e você vai vendo aquilo sendo criado. Você vai ver acontecer. E é interessante que Deus criou o quê? Do nada. Então, do nada, usando o quê? A palavra. O Senhor nos ensinou em Romanos 4,17 a trazer à existência aquilo que não existe. A trazer à vida aquilo que está morto. Então, faça uso da palavra. Aliás, foi o conselho de Deus para Josué. E foi assim, diz a Bíblia, que ele conquistou aquela terra. Não deixando de fazer nada, de tudo. Tudo que ele recebeu, todas as direções, ele obedeceu, ele cumpriu. É muito forte. E o Senhor deu o quê? Quais foram as direções? Escuta.
pense a palavra, medita na palavra, fale a palavra. Não se desvia para lado algum, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque assim você vai conseguir cumprir o que está escrito, obedecer, e você vai prosperar e ser bem-sucedido. Seja forte e corajoso. O que Deus espera de nós? Fraqueza? Vitimismo? Covardia? Não. Nós sabemos que é muito mais fácil você se colocar como uma vítima do que como uma pessoa bem-sucedida. Mas você não pode ser bem-sucedido e uma vítima ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. E quando você decide se levantar e dizer, eu serei uma pessoa bem-sucedida, eu vou romper, eu vou reagir com a fé, eu não vou ficar aqui inerte diante dos acontecimentos, porque Satanás, ele quer você o quê? Eu e você, ele nos quer inertes, passivos, preguiçosos, nos arrastando, nos sentindo miseráveis, incapazes, mas nós temos que nos levantar, como Ana se levantou, mesmo gemendo. Ela orou ao Senhor. Não dava nem para ouvir a voz dela, ela mexia só os lábios. Mas ela reagiu com a fé, ela se levantou e a vida dela mudou. E ela passou a ter a boa expectativa do milagre. O rosto dela mudou, porque agora ela tinha uma boa expectativa. Ela estava já esperando, ela acreditava que Deus já tinha mudado. Ela ainda não tinha o Samuel, mas no espírito ela já estava gerando. Tem uma boa expectativa. A expectativa do milagre vai chegar. Se levanta com fé, como a palavra nos orienta. Se posiciona corajosamente. Em nome de Jesus. Não desista, não recue. Não deixe a intimidação ter poder sobre você, a covardia. Em nome de Jesus, não seja passivo na fé, mas declara e profetiza. E assim, ó, a palavra de Deus põe ordem. A terra era sem forma e vazia. E o Senhor começou a usar a palavra e tudo passou a existir. Chama a existência o que não existe. E você vai ver o que Deus vai fazer. Chama. Ó. Então o Senhor me disse, você tem visto bem, pois estou em alerta ativamente, vigiando a minha palavra para cumpri-la. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também, como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem cumprir o propósito, que é regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Ela vai dar o fruto. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Qual o desejo de Deus para você? Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
E eu sei que você espera o melhor. Você tem recebido palavras, você está aqui. Olha o que você está ouvindo só hoje. Agora. Não volta vazia. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Ele projetou vitórias, avanços, crescimentos, solução. Mas espera aí. Você está, como Neemias, num grande projeto? Você está num grande projeto? Estou num grande projeto e não posso parar. Você está num grande projeto? O projeto da reconstrução da sua vida, das mudanças da sua vida? Ou mesmo, talvez você já tenha vivido muitas coisas e você está no projeto de continuar crescendo e prosperando, avançando. Você está no projeto de estabelecer o que já foi conquistado e continuar crescendo? Você tem agradecido a Deus? Vamos, agradeça pelo que Deus já fez e pelo que Ele vai fazer. Faça como muitas pessoas têm feito. Muitas pessoas têm feito. Elas têm feito o culto e a ação de graças. Antes mesmo de tocar, elas têm agradecido. E parece, para alguns, que não vai acontecer, mas vai. Que não vai chegar, vai. Porque ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito. Tem um propósito quando Deus envia a palavra, para a qual a enviei, o propósito dela se materializar. Então não tema, não deixa Satanás convencer você que nada está acontecendo, que não vai acontecer, que está piorando. É mentira. O diabo é o pai da mentira. Não creia, não escuta. Ele lança os dardos dele. E ele quer que você pense os pensamentos dele. Se um pensamento não te dá esperança, ele é demoníaco. Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Levante-se com fé e confie em Deus. Não fica aí de forma passiva diante de pensamentos ruins e sentimentos ruins, diante de um desânimo, um peso, uma confusão mental. Repreenda isso. Vença, entra com força nessa batalha e põe o mal para correr. Sujeite-se a Deus e resista o mal, e ele vai fugir de você. Sujeita a Deus e resista o mal, e ele fugirá de você. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Como é que você vai sair? Em júbilo. Vai ser conduzido de que maneira? Em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Vai ser uma festa. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Ou seja, hoje você pode ver só espinheiro. Mas isso vai mudar, o cenário vai mudar. As coisas vão mudar. Você verá. Sujeita a Deus, resista o mal, e ele vai fugir de você. Combata o mal no início. Levanta, sem passividade. Vamos, levanta com coragem. Isso aqui, ó, resultará em renome. Vai ser um testemunho que vai engrandecer o nome do Senhor, em renome para o Senhor, para sinal eterno de que não será destruído.
você não vai ser destruído, muito pelo contrário. Você vai testemunhar o poder de Deus, a glória do Senhor na sua vida. Levanta com fé. Em nome de Jesus, Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você, você é filho, é amado e foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar, para dominar. Ocupa esse lugar, governa. Lembre-se, você tem cabeça de rei e coração de sacerdote, cabeça de governo e coração de servo, mansidão e humildade. As duas coisas que o Senhor nos mandou aprender com ele. Autocontrole, autogoverno, autodisciplina, equilíbrio. Vamos, domínio próprio e um espírito humilde, humildade acima de tudo é ouvir a Deus. E humildade é igual a promoção. Ó, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos! Como são poderosos! Os que obedecem à sua ordem. Você está numa estação frutífera. E o mal pode tentar mostrar o contrário, dizer o contrário, tentar convencer você do contrário, mas ele é o pai da mentira. Ele sempre mentiu, ele sempre enganou e ele quer que você caia nessa cilada de acreditar em mentiras. Não, você está numa estação frutífera. Você vai desfrutar de um vinho novo. Isso tudo vai virar passado. Você terá um grande testemunho, você dará um imenso testemunho que vai edificar todos nós. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. O Senhor está dizendo que Ele vai mostrar a piedade, o zelo dEle, que Ele está enviando o que? Trigo. Toda a provisão que você precisa. Vinho novo, um tempo de alegria, azeite, uma unção nova que vai te levantar. Ele vai mandar o suficiente para te satisfazer o quê? Plenamente. O Senhor tem o quê para você? Plenitude. Não é palavra da Cleo. É palavra de Deus. Nunca mais farei de você motivo de zombaria para as nações. Quer dizer, Deus está dizendo aqui que Ele está encerrando com tempo, com uma situação, sabe aqueles ciclos que se encerram? Situações que a gente vive por um tempo, mas depois Deus põe um ponto final naquilo e nunca mais você volta para lá. Eu sempre conto quando eu estava saindo com o Murilo do hospital, com o braço, eu ouvi do Espírito Santo, aqui terminou esse ciclo. Você nunca mais vai passar por isso. E eu nunca mais passei por aquilo. Eu tive outros desafios, óbvio, que a vida continua, né? Mas aquele tipo de problema eu não vivi nunca mais. Eu sei, você está numa estação frutífera. E você está saindo de um tempo para não voltar para ele mais. Tem coisas que Deus está encerrando e você nunca mais vai voltar a viver. Sabe os egípcios? Israel teve que enfrentar outros inimigos e desafios, mas os egípcios não. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornarão a ver. Ó, não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. Não tenha medo
Fala o seu nome. Não tenha medo, Cléo. Fala o seu nome. Regozije-se e alegre-se. Lembra de Isaías 54? Cante a estéreo. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas e você não pode negar. E o Deus que fez antes vai fazer de novo, porque eu, o Senhor, não mudo. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. Olha aí, já estão ficando verdes, sim. As árvores estão dando seus frutos. Vai ver os brotinhos. A figueira e a videira ficam carregadas. Espera por isso aqui. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono. Conforme a sua justiça, Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Espera por uma chuvarada de bênçãos, por chuvas abundantes de bênçãos. Ele vai fazer chover todas as chuvas de outono, da primavera. Você vai ver cair sobre você. Vamos, faça o que a Bíblia está mandando, o que o Espírito Santo está direcionando. Regozije-se no Senhor, alegre-se no Senhor. As eiras ficarão cheias de trigo. Aleluia. Os tonéis transbordarão de vinho novo. Ele nos prometeu um vinho que nós nunca bebemos. Os tonéis, as eiras ficarão cheias de trigo, de provisão, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Então o Senhor tem toda a provisão que você precisa. Ele tem vinho novo, Ele tem azeite. Ele tem provisão, Ele tem uma alegria, um tempo que você não viveu e uma unção que você nunca experimentou. É tempo de uma unção maior, de um vinho, de uma alegria e de um azeite que nós ainda não experimentamos. É o que Ele está prometendo. As eiras cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Meu Deus, eu sei que você não precisa de mais nada, porque o Senhor está aqui garantindo, eu estou com você, não tenha medo de que não vai acontecer, de que vai ficar desse jeito, não olha para fora. A despeito de tudo que está acontecendo aí fora, Deus é Deus e Ele cuida dos seus. Ele mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Na vida do ímpio, aí não tem o que dizer. O ímpio não tem como esperar dias bons, mas você tem. Porque haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a minha vontade e aquele que não faz. Farei distinção, separação entre Israel e o Egito. Todo mundo vai ver. O mundo verá que do meu povo eu cuido. Deus cuida do seu povo. E para o povo de Deus tem tratamento especial. Enquanto os filisteus estavam gemendo na crise, Isaac estava prosperando abundantemente. E os filisteus começaram a ficar com inveja de Isaac e a tentar prejudicá-lo, entulhando os poços, brigando por cada poço que ele cavava. Mas no final, aquele rei teve que se render. Foi lá, não foi Isaac que foi atrás dele, não, foi ele que foi atrás do Isaac, para tentar fazer uma aliança com Isaac, porque ele viu que o Senhor estava com Isaac. Então você não precisa temer.
Em nome de Jesus, você só tem que crer. Creia na palavra. Não é a palavra da Cléo, é a palavra de Deus para o seu coração. Olha o que o Espírito Santo está falando com você. Ele está aqui te abraçando, dizendo: para com isso. Você não vai ficar do jeito que está, olhando para a direção que você está e pensando o que você está pensando. Você vai se levantar, vai se animar, vai se encorajar, vai continuar avançando e dando seus passos de fé, usando a palavra, chamando à existência aquilo que não existe, declarando uma palavra como essa aqui, ó. O Senhor falou comigo. Quando o diabo tentar lançar as suas mentiras, você tem que se levantar e dizer: diabo, saia da minha vida, porque o Senhor me deu uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus e Ele não é homem para que menta. Você é um mentiroso, mas o meu Deus nunca falhou, nunca errou, nunca mentiu. Não, eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são destruídos. Levanta com fé nesta segunda-feira e se agarra à palavra com toda a força, porque Deus está dizendo que está com você e a sua vitória é grande. Levanta crendo na fidelidade de Deus. Você verá a fidelidade de Deus. Você verá a materialização de tudo que Ele tem prometido a você. Apenas confie no seu Abba. Se alegra, como a Bíblia está mandando, a palavra está mandando. Se alegra, regozija no Senhor. Dê brados de vitória já. Cante o hino da vitória. Louve o Senhor. Agradeça. Não haja como seus sentimentos querem que você haja. Haja por fé. O justo viverá pela fé. Caminha por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível que crer. Estamos num grande projeto e não podemos parar. Estamos indo para a reta final. E você tem usado bem esse tempo, porque 52 dias passam de qualquer maneira, né? Vão passar, obviamente, já estamos aí para terminar. Mas nós vamos saber como é que está passando na nossa vida, o tempo está passando na nossa vida. Usa bem a sua vida, para a glória de Deus. Clame aos céus e toma posse da vitória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha vestido essa pessoa, ela tenha sido possuída por ela e já tenha se levantado com coragem, com fé, com alegria, com energia para viver a sua glória e o melhor tempo da vida dela até então. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças e definições, até porque o Senhor vem refinando para definir. O Senhor tem preparado esses odres para derramar esse vinho novo, incrível. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista sobre esses fiéis. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra, Senhor, tenha tomado os corações de tal maneira que essa pessoa esteja saltando de alegria e de gratidão, porque o Senhor está aqui abraçando o teu povo e dizendo: papai está aqui, a vitória é sua. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, Senhor. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião do Melhor da Terra, Elia 15, um trabalho fortíssimo, o clamor dos 52 dias. Levante-se com força e fim para todo ataque demoníaco. Você é uma pessoa poderosa e vai viver como tal.
Tenha um dia incrível, conta com a gente. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.